Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Tainá Andressa de Jesus Prado tinha 12 anos na época do caso e vivia em Viana, Vitória, no Espírito Santo, com a sua mãe, Clemilda Aparecida de Jesus, de 41 anos. Ela foi descrita como uma menina muito inteligente, estudiosa, também era muito sorridente e alegre e era muito próxima da sua mãe e estava sempre disposta a ajudar ela em qualquer coisa. Em 17 de outubro de 2017, como sempre, a Clemilda acordou bem cedo, se arrumou e saiu para trabalhar, deixando a Tainá sozinha em casa. Logo em seguida, a Tainá deveria acordar, se arrumar e ir para a escola, como também era de costume. Naquele dia, então, por volta de 8 horas da manhã, a Tainá ligou para a mãe dizendo que tinha saído e ido até um supermercado perto de casa para tentar conseguir algumas caixas de papelão para ajudar a mãe em uma mudança que ela faria ali nos dias seguintes. Ela disse que não tinha conseguido essas caixas no supermercado que ela foi, então ela ainda passaria em um outro comércio para ver se conseguia e depois disso, ela iria para a escola. As duas conversaram então brevemente, desligaram o telefone e por volta do horário do almoço, a Clemilda ligou de novo para Tainá para ver se estava tudo bem, se ela já tinha voltado da escola. Ela também tinha o costume de fazer isso todos os dias para ver se estava tudo bem com a Tainá. Porém, dessa vez, a Tainá estranhamente não atendeu a ligação. A Clemilda achou aquilo estranho, mas ela não ficou tão preocupada assim logo de início. Ela pensou que o celular da Tainá pudesse ter descarregado ou alguma coisa do tipo. E então voltou a trabalhar e ligou de novo para a filha já no fim da tarde, perto da hora de ela sair do trabalho. Porém, mais uma vez, a Tainá não atendeu. A Clemilda, então, já preocupada agora, foi para casa e viu que a Tainá também não estava lá. Ela perguntou então a alguns vizinhos se eles tinham visto a menina, mas ninguém tinha visto. Então ela entrou em contato com alguns colegas ali de escola da Tainá e nesse momento ela soube que a filha não tinha ido na escola aquele dia. Já completamente apavorada, então, ela logo foi até a delegacia registrar o desaparecimento da Tainá, porém os policiais não levaram o caso tão a sério. Eles pediram para a Clemilda voltar para casa, se acalmar, que provavelmente era só mais um caso de fuga de adolescente e logo a Tainá estaria de novo em casa. Porém, a Clemilda não acreditava nisso, a Tainá nunca tinha fugido de casa antes e também ela não tinha nenhum motivo para fazer aquilo naquele dia, ela não tinha levado nenhum pertence ali com ela que indicasse uma fuga. Então a Clemilda insistiu com os policiais, mas mesmo assim não surtiu nenhum efeito e eles não começaram a ajudar ali imediatamente nas buscas pela Tainá. A Clemilda então começou a fazer isso por conta própria e foi assim pelos próximos 10 dias. Ela mesma perguntava a todas as pessoas ali da vizinhança, em trajetos que ela sabia que a Tainá poderia ter feito. Ela também pediu imagens de câmeras de segurança de moradores e também estabelecimentos ali da região para ver se conseguia ver a Tainá em alguma dessas imagens. E então, 10 dias após o desaparecimento da Tainá, no dia 27 de outubro, finalmente, a Clemilda conseguiu uma pista muito importante. Em uma imagem de um estabelecimento ali próximo, era possível ver a Tainá vindo caminhando ali pela calçada, quando ela foi abordada por um carro. Ela então se aproxima, conversa com essa pessoa que estava no carro, que pelas imagens parece ser um homem, E então, depois de conversar um pouco com essa pessoa, a Tainá chega a se afastar do veículo, mas depois ela volta e acaba entrando e vai embora então com essa pessoa que era desconhecida. Afinal de contas, a mãe da Tainá não conseguiu reconhecer nem o homem e nem o veículo ali nas imagens.
Agora, com essas imagens em mãos, então, a Clemilda voltou até a delegacia para fazer mais uma vez um boletim de ocorrência. Ela já tinha feito 3 boletins de ocorrência e dessa vez, finalmente, a polícia deu a devida atenção ao caso e começou as investigações. Através da placa do carro, que era visível ali nas imagens, a polícia conseguiu identificar o suspeito que dirigia o veículo como sendo Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, de 52 anos, porque o carro, na verdade, pertencia à namorada dele. E então, ao prestar o seu depoimento, a moça disse que naquele dia o carro estava com o Ademir e inclusive disse também que não via o Ademir desde o dia do desaparecimento da Tainá e ele inclusive não tinha devolvido o carro dela. Para aumentar ainda mais as suspeitas da polícia, segundo o delegado responsável pelo caso, o Ademir era um homem perigoso que já tinha 22 passagens criminais em diversos estados brasileiros por crimes como estelionato, extorsão, interceptação, homicídio, estupro, uso de documentos falsos, sequestro, formação de quadrilha e ameaças. Ele já tinha sido preso várias vezes ao longo da vida, mas ganhou liberdade pela última vez em dezembro de 2016. Com todas essas informações, então, logo o Ademir se tornou o principal suspeito no desaparecimento da Tainá. E o vídeo ali com as imagens das câmeras de segurança do momento do sequestro da Tainá e também fotos do Ademir foram divulgadas por toda a imprensa pela polícia para ajudar nas buscas tanto por ele quanto pela Tainá. Depois que essas imagens do Ademir foram divulgadas, a polícia conseguiu ligar ele a um outro crime, também contra uma menor de idade, que aconteceu apenas 3 dias antes do desaparecimento da Tainá. No dia 14 de outubro de 2017, uma menina de 11 anos também estava indo até um supermercado quando foi abordada por um homem em um carro que ofereceu carona para ela. Ela então aceitou, entrou no veículo, porém no caminho o homem mudou ali o trajeto, levou a menina para um depósito de materiais de construção e lá ele cometeu abuso sexual contra ela por várias horas. Depois ele abandonou a menina em uma rua ali vazia e fugiu. A menina então foi encontrada por pessoas que ajudaram ela e ela precisou ficar 4 dias hospitalizada para tratar ali de todos os seus ferimentos. Quando essa menina viu então as imagens do Ademir por toda a mídia e também o carro dele, ela rapidamente reconheceu ele e também o carro, e disse que tinha sido ele que tinha cometido esse crime contra ela. Então o Ademir também passou a ser procurado por esse outro crime. Em 7 de novembro, 20 dias após o desaparecimento da Tainá, o carro usado pelo Ademir foi encontrado em uma oficina mecânica em Guarapari, a cerca de 47 quilômetros de Viana. E segundo o homem que comprou o veículo, ele pagou R$5.000 ali, pelo carro. Ele ainda não sabia do envolvimento do Ademir ou do carro nesses crimes. E então ele não desconfiou de nada, comprou o veículo e, segundo ele, a venda foi realizada no dia 28 de outubro, 11 dias após o desaparecimento da Tainá. O carro então foi apreendido para passar por exames ali, por perícia, e nele foi encontrado de fato material genético tanto do Ademir quanto da Tainá e também daquela outra vítima, de 11 anos, que disse que também foi sequestrada e abusada sexualmente pelo Ademir. Em 10 de novembro, quase um mês após o desaparecimento da Tainá, o corpo de uma menina em avançado estado de decomposição foi encontrado em um brejo próximo a uma lagoa no bairro Ribeiro, em Viana. Segundo o delegado, o local era usado pelo foragido Ademir para cometer alguns crimes. A família da Tainá foi então informada e o padrasto dela foi até o local fazer o reconhecimento das roupas que estavam ali nesse corpo. Afinal de contas, a mãe, a Clemilda, disse que não tinha condições de fazer esse reconhecimento e então, infelizmente, o padrasto identificou que realmente aquelas eram as roupas da Tainá e posteriormente também foi feito ali o exame de DNA apenas para confirmar, se realmente era ela. E de fato era a Tainá.
Foi feito então alguns exames ali, né, no corpo para tentar determinar o que tinha acontecido, qual era a causa da morte, porém, infelizmente, já estava em um estado muito avançado de decomposição, e então não foi possível identificar nem mesmo qual teria sido a causa da morte ou se a Tainá teria passado por algum tipo de abuso. Porém, para os policiais, devido ao histórico já do Ademir, era claro que provavelmente, né, ele cometeu tudo aquilo na intenção de cometer abuso sexual. Em 13 de novembro, apenas 3 dias após o corpo da Tainá ser encontrado, o Ademir também foi encontrado e preso em Porto Alegre. Inicialmente, ao ver a movimentação dos policiais, ele tentou fugir, deixando para trás alguns documentos e pertences, mas logo foi alcançado, preso e levado de volta para Viana. Em seu interrogatório, ele acabou confessando o crime e, segundo a sua versão, ele viu a Tainá passando ali pela rua, então ele se aproximou com o carro, chamou ela pelo nome e perguntou pela mãe dela. Ele disse que então ofereceu uma carona para ela. Inicialmente ela não queria aceitar, mas depois acabou entrando no carro. Então ele levou ela até aquela região onde depois o corpo foi encontrado. E chegando lá, ele ofereceu a ela R$50 em troca de ela ter relações sexuais com ele. Ele disse que ela negou, saiu correndo do carro e então ela tropeçou ali no barranco, em um buraco, e acabou caindo sozinha naquele brejo onde depois ela foi encontrada. Ele disse que depois disso ele ainda tentou ligar 2 vezes para a mãe da Tainá, a Clemilda, para avisar sobre o que tinha acontecido, porém ele não foi atendido. Rapidamente, ao saber dessa versão, a Clemilda não aceitou, porque segundo ela, nem a Tainá conheciam o Ademir, então não tinha como ele chamar a Tainá pelo nome, perguntar sobre a Clemilda e também, né, depois tentar ligar para ela para informar o que tinha acontecido, sendo que ele nem tinha, né, o número de telefone dela. Além disso, a polícia também não acreditou na versão do Ademir, né, nesse fato de que a Tainá teria caído sozinha ali naquele brejo e teria, segundo ele, morrido afogada ali, né, porque apesar de eles não terem conseguido concluir qual era a causa da morte, eles conseguiam descartar que a morte teria sido por afogamento. Paralelo ao caso da Tainá, também estava ocorrendo o caso daquela outra menina de 11 anos que também foi vítima do Ademir. Como eu disse, também foi encontrado material genético dela no carro utilizado pelo Ademir. Foi encontrado sangue tanto dela quanto da Tainá no veículo e também sêmen do Ademir, né? E então, em abril de 2018, ele foi a julgamento por esse outro crime e acabou sendo condenado a 34 anos de prisão em regime fechado. Ainda em abril de 2018, aconteceu a primeira audiência do caso da Tainá e, na ocasião, o Ademir admitiu o crime contra aquela outra menina, mas se disse inocente no caso da Tainá. Ele continuou mantendo aquela versão de que a Tainá tinha saído correndo e caído sozinha ali no brejo. Disse que eles estavam, né, tentando condenar um homem inocente, tentou ali, né, se livrar das acusações de todas as maneiras, porém, quando ele foi questionado se ele tinha esse hábito de manter relações sexuais com meninas menores de idade em troca de dinheiro, ele acabou também admitindo, né, dizendo que sim, o que também era um crime porque muitas dessas meninas ali, né, eram menores de 13 anos. A família da Tainá, principalmente a mãe dela, já estavam muito ansiosos pelo fim do julgamento, né, do Ademir. Eles queriam, é claro, que a justiça fosse feita e que ele pegasse a pena mais alta possível. Porém, infelizmente, não deu tempo de isso acontecer. Na noite de 21 de junho de 2020, o Ademir foi encontrado morto em sua cela na penitenciária estadual de Vila Velha, onde ele cumpria a sua pena por aquele outro crime. De acordo com a Polícia Civil, ele foi assassinado por um outro presidiário de 28 anos que assumiu a autoria do crime e afirmou que teria sido assediado pelo Ademir. Segundo ele, quando ele não aceitou manter relações sexuais com o Ademir, ele teria sido ameaçado, né, tanto pessoalmente quanto também ameaças para os seus familiares, e então ele reagiu agredindo o Ademir com um golpe conhecido como mata-leão, o que levou ele à morte.
O homem então foi pego em flagrante por esse crime, homicídio qualificado, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O corpo do Ademir foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória e o prazo para o reconhecimento do corpo era de 30 dias, porém nenhum familiar demonstrou interesse em fazer a identificação e realizar o sepultamento dentro do período estabelecido, e então o Ademir foi enterrado pelo Estado em um cemitério público da Grande Vitória. Segundo a Clemilda, mãe da Tainá, a esperança de que a justiça pela Tainá fosse feita terminou com a morte do Ademir, já que ele nunca recebeu a sentença pelo crime que cometeu contra a Tainá. Em alguns casos, os familiares preferem, quando o criminoso acaba perdendo a vida, muitos até pedem em países onde é possível para que a pena de morte seja aplicada. Porém, no caso da Clemilda, ela não ficou feliz, com esse desfecho, nem ficou ali, sentindo que a justiça foi feita de alguma maneira, porque ela queria que pelo menos o Ademir fosse a julgamento, que o julgamento fosse finalizado e que ele recebesse ali uma condenação pelo homicídio contra a Tainá, porém, infelizmente, isso não chegou a acontecer. Mesmo assim, fica claro para todos que de fato foi o Ademir que cometeu o crime contra a Tainá e muito provavelmente não foi como ele disse, que tudo aconteceu, que ela saiu correndo e acabou ali, se acidentando e morrendo afogada sozinha. Provavelmente ele inventou essa história só para tirar ali um pouco da culpa dele e não sofrer uma condenação tão grave. Mas certamente, assim como a primeira vítima, ele deve ter sequestrado a Tainá, levado ela para aquela região afastada. Lá ele cometeu os abusos e depois, por algum motivo, ele decidiu que não iria deixar a Tainá sair com vida, assim como ele tinha deixado a vítima anterior, e acabou tirando a vida dela de uma maneira que infelizmente a polícia não soube dizer. Afinal de contas, o corpo já estava em um estado muito avançado de decomposição quando foi encontrado. De qualquer maneira, mesmo que a justiça não tenha sido feita da maneira como a família da Tainá esperava, é de muita importância, para a população saber que um criminoso que já tinha tantas passagens pela polícia e era tão perigoso assim, ao ponto de atacar várias meninas ali tão jovens em um intervalo tão curto de tempo, não está mais em liberdade aí, atacando mais e mais pessoas a cada dia. O caso da Tainá ficou extremamente famoso na época que aconteceu no Brasil inteiro, mas principalmente em Vitória ali e no Espírito Santo, As pessoas da população ali, estavam todos acompanhando o caso e clamando também para que a justiça fosse feita mais rapidamente. Houveram vários protestos, várias manifestações pedindo mais agilidade das autoridades, para que o Ademir fosse julgado logo e começasse a pagar pelo seu crime. E o caso teve uma notoriedade tão grande e causou uma comoção tão grande na população que em 2019 um trecho de mais de 11 quilômetros de uma rodovia ali de Viana foi rebatizado agora com o nome de Rodovia Tainá Andressa de Jesus Prado, em homenagem à memória da Tainá. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.